Colossenses 1, versículo 3 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir de que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque Paulo vem dando graças a Deus por aquela igreja. Paulo está contente, está feliz, está grato a Deus, está satisfeito com Deus, dando graças, dando glórias a Deus por aquela igreja. Por quê, irmãos? Porque Paulo foi informado por Epafras, que era o pastor da igreja de Colosso, que tinha doutrinado a igreja de Colosso, que tinha ensinado a igreja de Colosso o caminho da verdade. E Paulo foi informado por Epafras que aquele povo, irmão, tem se firmado na fé de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor, e tem um povo que tem tido amor de uns para com os outros, e por conta disso Paulo está satisfeito, Paulo está feliz, Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja, irmão, por esses dois motivos. Irmão, o apóstolo Paulo, irmão, foi um dos maiores apóstolos que já andou nessa terra, um dos homens que mais teve a revelação de Deus, que mais teve a revelação de Cristo, um homem que não andou com Jesus, que não viu Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra no meio dos homens, mas que viu Jesus depois que Jesus estava no céu, assentado no trono. E eu posso dizer, irmão, que pouquíssimas pessoas tiveram revelações depois de Jesus estar glorificado no céu. Foram pouquíssimas as pessoas que puderam ver Jesus face a face, como Paulo viu, e ouvir as palavras do próprio Jesus falar com ele. E Paulo, irmão, teve experiências gloriosas, foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que não é lícito o homem ouvir. Inefável quer dizer palavra que não se pode explicar com palavras humanas. E Paulo, irmão, era um homem escolhido por Deus, foi um homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho em quase todas as partes do mundo. Por conta do Evangelho que Paulo pregou, irmãos, o Evangelho foi alcançando muitas nações. Paulo foi um instrumento de Deus, era um homem de confiança. Paulo diz que Deus nos achou de confiança para revelar a nós o Evangelho. E agora esse homem, irmão, de confiança de Deus, esse homem que é um homem de confiança do próprio Deus, um homem escolhido do próprio Deus, um homem a quem próprio Deus se revelou para ele, está dando graças a Deus pelo comportamento de uma igreja. O comportamento daquela igreja, irmão, é tão bíblico. A conduta daqueles homens, irmão, é tão séria dentro do Evangelho. A vida daqueles homens, irmão, é tão pautada dentro das Escrituras. Aqueles homens estão vivendo uma fé tão fiel, tão verdadeira, meu irmão, que o apóstolo Paulo estava dando graças a Deus por aquela igreja. E hoje, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa com sinceridade: são poucas as igrejas que nós podemos dar graças a Deus por elas. São poucos os cristãos, os que se dizem cristãos,
que nós podemos dar graças a Deus pela vida deles. Por quê, pastor Jardel? Porque são igrejas e são cristãos, irmão, que não têm vivido a fé firmada do Evangelho, como a igreja de Colosso viveu. São igrejas e são cristãos, irmão, no tempo atual, que não têm vivido esse amor fraternal de uns para com os outros. E Paulo estava satisfeito com aquilo, irmão, vendo os irmãos cuidando uns dos outros, preocupados uns com os outros, ajudando uns aos outros, assistindo uns aos outros nas suas necessidades. E Paulo estava dando graças a Deus por esse povo. Mas hoje nós vivemos um tempo de um evangelho egoísta. Hoje nós vivemos um tempo de um evangelho, irmão, onde cada um só pensa em si, onde as pessoas só pensam no seu bem-estar e pronto. Hoje nós estamos vendo um evangelho, irmão, sendo pregado, mas um evangelho corrompido, falso, falsificado. Nós estamos vendo, olhando para a conduta da igreja brasileira de hoje, irmão, e ao invés de nós dar graças a Deus pela igreja evangélica de hoje, a gente chega diante de Deus e pede a misericórdia, meu irmão, por essa igreja. Porque é uma igreja quase que totalmente desviada da fé em Jesus. É um povo que professa crer em Jesus, que professa amar em Jesus, que diz que estão cantando para Jesus, que diz que estão pregando a mensagem de Jesus, mas a vida deles, o comportamento deles, meu irmão, não condiz com o que eles estão dizendo, e nega a fé que eles dizem ter. Porque eles veem no Evangelho de Cristo, irmão, como eu tenho falado inúmeras vezes, um instrumento de ganhar dinheiro. Como eles veem uma oportunidade de estar no púlpito, uma oportunidade de extorquir as pessoas, de explorar as pessoas, de enganar as pessoas. Eles veem a oportunidade dos dons que Deus deu, irmão, que está na moda hoje no Brasil ser evangélico. Não está na moda ser homem de Deus, não. Para ser homem de Deus você vai levar pedrada. Não está na moda ser mulher de Deus, não. Não está na moda ser santo e um homem de Deus, santa mulher de Deus, mas ser gospel evangélico está na moda. E essa moda está fazendo com que o mercado evangélico cresça cada vez mais. E por conta disso, todo mundo está querendo tirar uma casquinha desse mercado evangélico, estão querendo vender alguma coisa. Então, meu filho, eu quero dizer para você com muita tristeza, são muitas poucas as igrejas, e muito poucos os cristãos, que Paulo poderia abrir a boca hoje e dar graças a Deus pela vida deles. Poucos, muitos poucos. Mas que nós procuremos ser esses cristãos a quem os homens de Deus do passado dariam graças a Deus pela nossa vida. Amém, pessoal? Será que Paulo hoje daria graças a Deus pela sua vida? Pastor Jardel, será que Paulo daria graças a Deus pela sua vida hoje? Irmão Zé Ayrton, irmão Clésio, irmã Ângela, irmão Aloísio, irmã Neudaci, irmã Leila, irmã Luciana, irmã Marlene, irmão Adriano, irmã Érica, irmão Denis, irmão Machadinho, irmã Rejane, irmã Micaela, o irmão que veio aí, a irmã que está aqui agora, o Tiaguinho, Denis, o Edilson, João, Jardel que está lá atrás. Será que nós, irmãos, será que o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje e fosse informado como nós temos andado, como nós temos nos conduzido no Evangelho, como tem sido a nossa fé e o nosso amor, será que esse homem de Deus daria graças a Deus pela sua vida, pela minha vida? Porque se você tem a consciência de que ele não daria, então não se conforme com a vida que você está vivendo. Mude para o Evangelho, mude para a palavra de Deus, mude para a verdade de Cristo, mude para ter uma vida, para que não o apóstolo Paulo não está mais aqui, não pode mais ver você, o apóstolo Pedro não pode mais mandar uma carta para dizer que está dando graças a Deus pela tua vida, mas Deus lá no céu está vendo a tua vida, e ele pode dizer para Satanás, como ele disse de Jó: tem visto o meu servo que é fiel, e servo fiel e prudente? O Deus lá do céu pode ver e pode dizer se ele está agradado, dando graças, está agradado com nós ou não. Então reveja isso, meu irmão, amém? Veja isso. E por que esse povo tinha isso? Ouvimos da vossa fé, verso 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por quê? Porque o verso 5 traz a resposta: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Está aqui o segredo. Porque aquele povo tinha aquela vida de fé,
Por que aquele povo tinha aquela vida de amor? Por que aquele povo tinha aquela vida entregue ao Evangelho? Por que aquele povo tinha aquela vida, irmão, de santidade? Sim, por quê? Porque eles tinham, por causa da esperança que estava guardada no céu para eles. Aqueles homens tinham a esperança, irmão Edilson, de que havia riquezas eternas guardadas no céu para eles. Aqueles homens tinham a certeza, tinham a convicção absoluta de que havia uma mansão celestial, mansões celestiais, riquezas gloriosas, eternas, maravilhosas no céu, guardadas para eles, reservadas para eles. Então essa esperança, essa certeza que eles tinham dessa herança, era por conta de quê? Porque eles, da qual já antes ouviste falar pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, quando eles ouviram a verdade do Evangelho, o Evangelho revelou para eles. Quando eles ouviram Paulo pregando o Evangelho, quando eles ouviram Epafras pregando o Evangelho, que era conservo de Paulo. Conservo quer dizer servo, junto com Paulo. Não era que Paulo era maior do que ele. Conservo quer dizer que trabalhavam junto na obra. Então, quando aquele povo ouviu Epafras anunciar o reino, anunciar as mansões celestiais, o que está em Apocalipse capítulo 21, as revelações eternas de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, a morada eterna, o corpo glorificado, Deus revelou por meio da verdade do Evangelho a riqueza da glória da herança, e aqueles homens creram, e quando eles creram, eles passaram a ter essa esperança, e essa esperança levou aqueles homens a viver aquela fé firme que Paulo está falando, a viver aquele amor firme que Paulo está glorificando. Mas tudo por causa de quê? Da esperança. O crente que tem a esperança de que as riquezas eternas no céu estão reservadas para ele, então esse crente, irmão, ele realmente tem uma vida mudada, transformada. Ele verdadeiramente vive a fé em Jesus Cristo. Ele verdadeiramente vive o amor que Jesus Cristo ensinou. Quando ele tem essa esperança, porque ele sabe que a pátria dele não é aqui, as riquezas dele não estão aqui, ele está aqui só como um peregrino, passando uns dias só de passagem. Ele sabe que a morada dele é eterna, guardada no céu. Ele sabe que aquele não precisa juntar riqueza, aquele não precisa de ouro, de prata, nem das coisas corruptíveis. Está satisfeito com aquilo que Deus provê. Sim, está satisfeito com aquilo que Deus dá, o sustento necessário. E quando Deus dá mais um pouco, ele está satisfeito em ajudar as pessoas. Sim, porque ele sabe que há uma riqueza eterna no céu guardada para ele. Agora, só quem pode trazer para nós essa esperança, irmão. Olha como é bonito o verso 5: por causa da esperança que vos está reservada no céu. Quer dizer, uma esperança reservada no céu. O que é algo que ele está dizendo que tem uma esperança reservada no céu para nós. E o que é algo reservado? Está guardado para você. Pai, deixa eu reservar aqui essa cadeira aqui para o Machadinho. Pronto, está reservado aqui para ele. Pronto. Ninguém pode vir sentar aqui. Você entende isso? Está reservada para ele. Existem alguns restaurantes aí chiques, né? Que para você poder ir lá, você tem que ligar, né, irmão Luiz? Tem que ligar e reservar a mesa. Paulo queria reservar aí uma mesa. Tem mesa, está reservada. Você liga e reserva. Aí quando chega 1000 pessoas lá, mas ninguém pode sentar naquela mesa. Os garçons nessa mesa, ele já coloca uma plaquinha lá, reservado, né? Então, porque aí só quem pode sentar lá é você. É isso que Deus tem no céu para nós, irmão. Lá no céu tem uma riqueza eterna, gloriosa, irmão, reservada para mim e para você. Ninguém pode tomar o lugar, ninguém pode ocupar aquele lugar. É nosso. Está reservado para nós, está guardado para nós. Deus reservou, ele diz, por causa da esperança que vos está, ou seja, que está reservada para vocês no céu. E quem foi que reservou? Foi Deus. Deus reservou. Se um garçom, meu irmão, ele consegue guardar a mesa de alguém que está reservado, chegou lá, eu quero aquela mesa, não, essa não pode, está reservada. Sim, se um garçom pode fazer isso, quanto mais Deus não está guardando a tua morada eterna lá no céu.
Deus está guardando a nossa morada celestial, a nossa mansão lá na glória. Isso significa o quê? Isso nos dá confiança de quê, irmão? A confiança de que a qualquer hora dessa, meu filho, nós vamos deixar de pisar nesse pisozinho brega, nesse asfaltozinho chula, nesse tal de porcelanato que a gente encontra por em algum lugar. Daqui a pouco nós vamos estar andando em ruas de ouro, oh, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos deixar de estar entrando nessas portas chiques. Tem umas portas aí que a gente chega, irmão, aí a bicha se abre sozinha. Tem outras portas aí de madeira, aquela coisa muito bem desenhada. Daqui a pouco nós vamos deixar de entrar nessas portazinhas brega e vamos entrar pelos portões de pérola da cidade celestial, aleluia. Oh, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos deixar de estar comendo essa picanhazinha peba aí, meu irmão, essa carne de carneirozinho chula, esse tal de caviar, né? Que ninguém aqui come, eu só, né? Sei não o que é isso, caviar, né? Rapadura é caviar, rapadura raspada? Para mim, caviar é rapadura raspada, né? Então daqui a pouco nós vamos deixar de comer. Daqui a pouco nós vamos deixar de estar comendo esse caviar chula aí, meu irmão, e vamos estar sentados no banquete do reino de Deus, comendo com o próprio Jesus, meu irmão. Aleluia! Oh, glória! Daqui a pouco nós vamos deixar de se maravilhar com a beleza. Rapaz, que homem bem parecido, rapaz, que homem bem vestido, rapaz. Daqui a pouco nós vamos deixar de se admirar com isso, porque nós vamos ver a beleza do próprio Deus. Porque em Apocalipse 22, verso 4, a Bíblia diz que nós veremos o rosto dele, nós veremos a face dele. Essa é a herança que está guardada no céu para nós. Daqui a pouco há uma esperança guardada no céu para nós, igreja. E nós temos, irmão, que guardar. Isso tem que mudar a minha vida. Eu tenho uma esperança que está reservada para mim no céu. Isso está guardado para mim. O meu nome está escrito lá, o teu nome está escrito lá, irmão. Não é lá no caderninho do garçom do restaurante chique, não. É no reino de Deus. A Bíblia diz, irmão, que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse é quem vai herdar o reino de Deus. O teu nome está escrito no céu. Quando os apóstolos chegaram dizendo: Jesus, até os demônios obedecem nós pelo teu nome. E Jesus disse: não se alegre porque o demônio obedece vocês, se alegrem antes porque o nome de vocês está escrito no céu. Nosso nome está lá escrito, está guardado. Em Malaquias capítulo 3 a Bíblia diz que há um memorial escrito diante de Deus, o nome daqueles que temem o Senhor. Nosso nome está lá, está escrito, está guardado. Teu nome está lá no céu, irmão, aleluia. Pastor, eu não sou nada, pastor, eu não sou ninguém, eu sou um anônimo, nem o meu vizinho sabe o meu nome, mas Deus sabe, te conhece, e o teu nome está escrito no céu, aleluia. Está escrito no céu. Essa esperança, irmão, era por essa esperança. Você está entendendo a esperança, irmão? Era por essa esperança, por causa dessa esperança, meu irmão, que aquele povo, os irmãos de Colossos, estavam vivendo uma fé firme em Jesus Cristo. Firme em Jesus Cristo. Não tinha tempestade que tirasse os olhos daqueles homens, tirasse a vida daqueles homens da presença de Deus. Não tinha tristeza, não tinha luta, não tinha problema que impedisse aqueles homens de caminhar com Jesus, porque eles tinham essa esperança. Diferente dos crentes de hoje. Tem uma meia dúzia de crentes aí: eu não vou mais para a igreja não. Irmão, não vou mais para a igreja porque o pastor passou, nem me deu a paz do Senhor. Diferente dessa meia dúzia de crentes aí. Não vou mais para a igreja não, porque tem irmão, chega lá, um chega de carro, outro chega de moto, e eu chego de bicicleta, chego a pé. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós temos uma herança no céu, meu filho. Eu estou lá preocupado se nós vamos andar a pé, de bicicleta, de moto, de trem, de ônibus, meu filho. Nós temos uma herança eterna no céu. Não se entristeça por isso. Não, pastor, eu tenho vergonha dos irmãos lá a minha casa é tão simplesinha, pastor. O chão é de cimento, pastor, as paredes é de reboco caiado com cal. E daí, meu filho, a tua casa está lá no céu. Aí é só uma moradazinha que Deus te deu para passar um dia. Tem mansões gloriosas no céu guardadas para você. O irmão se entristece: não, pastor, minha aparência é muito simples, as minhas roupas, eu sou muito simplesinho. Mas Deus vai te vestir com vestes gloriosas, meu. Vai colocar uma coroa de glória na tua cabeça.
vai te dar um corpo. Pastor, meu corpo é tão feio. Deus vai te dar um corpo glorificado, meu filho. Essa é a herança, irmão. E por conta dessa herança, aquela igreja estava vivendo uma fé que admirou Paulo. Aquela igreja estava vivendo uma fé, um amor que admirou Paulo. Por conta dessa herança, o povo tinha deixado de fazer arraial gospel. Por conta dessa herança, o povo tinha deixado de fazer show gospel. Por conta dessa esperança gloriosa, o povo não estava mais preocupado com riqueza, com posição, com status. Aí a gente olha para a igreja hoje, irmão, e vê os crentes carnal, mundano, igreja carnal, mundana, com esses forró, com esses funk, com esses axé dentro da igreja, com esses showzinhos aí. A gente olha e vê essa igreja carnal e vem me abrir a boca e dizer que estão seguindo o evangelho. Aonde é que o evangelho manda nós fazer show? Onde é que o evangelho manda nós estar tocando forró para os irmãos estar dançando dentro da igreja? O evangelho diz: troque um riso pela tristeza e alegria pelo choro. Vão chorar e gemer aos pés de Jesus Cristo, esperando a vinda do Senhor. É isso que o evangelho manda. Mas a igreja de hoje quer se divertir em nome de Jesus. Então, irmão, Paulo estava maravilhado. E essa esperança, tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, essa glória, essa riqueza eterna, ela tornou-se conhecida daquela igreja depois que eles ouviram a pregação aqui, a palavra da verdade do evangelho. Somente depois de ouvir a palavra da verdade do evangelho é que o homem pode se tornar conhecedor dessas riquezas gloriosas que você se alegrou agora em ouvir elas. Você sentiu como o Espírito Santo alegrou teu coração em saber disso? Por quê? Que alegria foi essa, pastor? Não é a alegria da carne. A alegria da carne, se eu estivesse falando de riqueza, de conquista do mundo, essa foi a alegria da tua alma que anseia pela vinda do Senhor. Oh, glória! Pastor, fazia dia que eu não sentia essa alegria. Pois a tua alma anseia isso todo dia. Basta você alimentar ela, vai estar desejosa da vinda do Senhor. Então, irmão, mas isso só foi possível depois que eles ouviram a palavra da verdade do evangelho. É esse o motivo que levava aqueles crentes a ir para a igreja. Era esse o motivo que levava aquele povo a congregar. Foi esse o motivo, essa herança eterna no céu, que levou aquele povo a abrir mão da vida deles, a renunciar à vida deles. Foi esse o motivo. Era esse o motivo que levava o povo a ir para a igreja. Ai, nós vamos para a igreja hoje, que hoje vamos falar do reino. Mais uma coisa do reino. Era o que aquela igreja vivia. Era o que aqueles homens pregavam, e era o motivo da alegria. Os crentes iam para a igreja. Não, vamos para a igreja hoje. O Epafras hoje vai pregar sobre a volta de Jesus. Vamos para o culto hoje. Era o que aquele povo vivia, irmão. Não, Epafras era o cooperador de Paulo, o pastor lá de Colosso. Vamos para a igreja hoje, que Epafras vai falar mais um pouco da cidade celestial. É tremendo, é glorioso. E hoje a coisa mudou, meu irmão. Avisa na rádio que você vai falar da mansão celestial, para ver se vem alguém para o culto. Irmão, venha para o culto hoje, nós vamos falar da cidade celestial, das mansões celestiais, da vinda de Jesus. Avisa na rádio hoje, irmão, venha para o culto hoje, vamos falar da cidade celestial, da volta de Cristo. Vem 4 pessoas para o culto. Mas avisa no rádio, irmão, vem fazer a campanha da riqueza, irmão. Não vamos derramar meio litro de óleo na cabeça de cada um, para você ficar rico. Meu filho, pode mandar comprar cadeira, alugar cadeira, que não vai caber o povo dentro da igreja. Por quê? Porque é um povo carnal. Um povo que não conhece a Deus, um povo que não conhece o Evangelho, um povo que não foi catequizado ouvindo a palavra da verdade do Evangelho. É um povo que pensa que evangelho é prosperidade, é riqueza, é conquista terrena. Um povo que pensa isso, por quê? Porque foi isso que eles aprenderam da boca desses falsos profetas.
É um povo que chegou na igreja para congregar, não veio chorando, não veio triste, não veio arrependido porque era pecador, não. Ele veio por uma proposta de que se ele ficar na igreja, fizer uma campanha, uma corrente, as coisas vão melhorar para ele. Está errado isso, irmão. Não é essa a visão, não foi isso que alegrou o apóstolo Paulo. É o que está alegrando os falsos apóstolos hoje, e é isso, é verdade. Os que os falsos apóstolos hoje querem é só ver as igrejas cheias e pronto, à custa de qualquer coisa. Mas o apóstolo Paulo não. Foi da qual já ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, quando aquele povo ouviu a palavra da verdade do evangelho, creu, aí eles passaram a ter essa esperança, glória à esperança. E para que essa esperança se mantivesse viva na vida deles, é preciso que constantemente a gente esteja pregando sobre isso. Porque se não pregar, apaga. Se não pregar, apaga. Quer ver um exemplo meu mesmo? Eu me converti numa igreja boa. Um irmão que pregou para mim, ele falou do reino, falou da vinda de Jesus, falou das mansões celestiais. Quando Deus abriu meus olhos, eu fiquei maravilhado. Você sabe o que é o novo nascimento? Vocês sabem o que é. Meu Deus, que existe isso, meu Deus, que glória. Sabe, aquela coisa tremenda, eu não sabia explicar. Aquela alegria gloriosa, meu Deus, sabe, aquela esperança tremenda surgiu naquela hora. Só que no púlpito da igreja eu não ouvia falar. Só que no púlpito da igreja eu não ouvia pregar sobre isso. É o caso de muitos aqui. Não ouvia pregar, não ouvia falar. Aí você ouve falar de prosperidade, você ouve falar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ficar bem, que Deus vai lhe dar vitória, que as portas vão se abrir, que as coisas vão melhorar, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Você começa a ouvir falar muita coisa. Mas aí aquela esperança pela qual você se converteu, que é a esperança eterna, vai se apagando. Aí você passa a ficar na igreja apenas como um religioso. E aquela esperança se apaga e agora o teu coração tá vivo agora é pelas coisas do mundo. Está na igreja, mas está vivo o coração agora pelas coisas do mundo. A visão agora está nas coisas do mundo. Por quê? Porque é o que está vindo do altar. É o que está vindo do púlpito. É por isso, irmão, que a igreja hoje precisa urgentemente manter os padrões dos apóstolos, o padrão da pregação dos apóstolos, o padrão da pregação da igreja primitiva. Qual era? A vinda de Jesus, o reino de Deus. Porque quando nós ouvimos constantemente essa pregação, esse fogo vai se acendendo dentro de nós, e as coisas do mundo vão perdendo o brilho. Nós vamos deixando de ser cobiçoso, ganancioso, invejoso, vamos deixando de querer conquista, posição, e nós vamos cada vez mais descendo, nos humilhando, reconhecendo Jesus como Senhor e desejando mais a vinda de Cristo. Mas somente pela palavra da verdade do evangelho é que essa esperança pode ser revelada. E eu lhe digo, meu irmão, que a maioria da igreja evangélica brasileira não tem essa esperança, porque eles não ouvem essa mensagem, essa pregação. Outro dia eu estava prestando atenção no culto de um pastor. Ele fez um culto numa cidade, eu não sei se era na beira da praia. Parece que tinha 100 mil pessoas. E esse pastor pregando sobre prosperidade. Um culto evangelístico pregando, a mensagem era em torno de prosperidade. Aí falou de bênção, falou de prosperidade e tal. E tinha hora lá que o povo dá glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro muito bem que quando ele falou de salvação, os glória a Deus foi pingado. Aí eu parei na hora e disse, ó, tá aí, ó. Falando da prosperidade, o povo dá glória a Deus, falou de salvação, está aí, ó. Quase ninguém deu glória a Deus. A estratégia adotada hoje para atrair as pessoas para a igreja é uma estratégia totalmente errada, e tem atraído as pessoas pelos motivos completamente errados. Se tornaram apenas espectadores de uma profecia michuruca, que alguém vai lhe prometer alguma coisa material. Tornaram apenas meros espectadores, esperando uma palavra que vai lhe ensinar os 7 passos para a prosperidade, 3 passos como vencer para ficar rico. Aí vai ouvindo essas coisas, isso vai entrando no coração, e a esperança da glória vai morrendo. E por isso o apóstolo de Cristo vão deixando de dar graças a Deus pela igreja. Mas a igreja deve voltar a ser como essa igreja de Colosso,
ter essa esperança dentro de nós, mas para isso é preciso que a palavra da verdade do Evangelho seja pregada. Sem ela, sem a palavra da verdade do Evangelho, jamais as pessoas terão essa esperança dentro dela, jamais. Porque apenas a palavra da verdade, quando Paulo diz a palavra da verdade do Evangelho, ele está falando de um Evangelho sem mentira, sem engano, sem adulteração, sem falsificação. Ele está falando de um Evangelho limpo, puro, genuíno e verdadeiro. Apenas esse Evangelho é quem revela as verdadeiras heranças eternas na vida do crente. Aí, pulando para o verso 9, aí por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. Então, qual era a oração de Paulo? Para que os irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Está vendo? Então, irmãos, quando Paulo viu aquela igreja tão avivada, não aquele avivamento michuruca que nós estamos vendo por aí, com falsas profecias, com coisa que promessazinhas terrenas, não, mas um avivamento verdadeiro, onde o fogo queimava de desejo para ir para o céu logo, queria nem saber, eu quero morar no céu logo com Jesus. Esse avivamento real, um avivamento que promovia essa esperança no coração do povo e que produzia também neles o amor. Então esse era o verdadeiro avivamento. Quando Paulo viu esse avivamento, Paulo começou a orar para aquela igreja. Para quê? Para Deus dar a eles, para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. É preciso, irmãos, que nós oremos para que nós recebamos, sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. O que é isso? Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, saber o que agrada a Deus e o que não agrada, saber o que entristece a Deus e o que alegra a Deus. Nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus que eu ajude esse pobre aqui, esse necessitado? Eu não sei. Nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quando nós somos cheios do conhecimento da vontade de Deus, aí nós começamos a viver uma vida agradável a Deus. E Paulo, nós sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aí é preciso nós orarmos, pedir a Deus sabedoria e inteligência espiritual. O que é sabedoria? Grande conhecimento, saber, erudição, prudência, sensatez. Um homem que recebe de Deus a sabedoria espiritual, ele se torna um homem de grande conhecimento das coisas espirituais, de grande conhecimento da palavra de Deus, de grande conhecimento das coisas celestiais. Ele passa a saber identificar uma falsa profecia, um falso profeta. Ele passa a saber identificar um herege, uma doutrina errada. Ele passa a ser exigente quanto à doutrina. Ele exige que a doutrina seja bíblica, pura. Se não for, ele não quer. Então, essa sabedoria, irmão, é isso, é grande conhecimento. É a pessoa ter saber, ter conhecimento, erudição, né? Prudência, sensatez, enquanto as coisas espirituais e o relacionamento com as pessoas, e também inteligência, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual é o quê? O que é inteligência? A capacidade de aprender, de compreender, adaptar-se facilmente. Ou seja, uma pessoa inteligente, ele aprende as coisas fácil, ele compreende as coisas com facilidade. Só uma pessoa inteligente. Só que Paulo está falando aqui da inteligência, o que? Espiritual. Outro dia o irmão chegou para mim: pastor, eu nem sei ler, eu não sei pregar nada. Eu digo: varão, o que você conhece, tem doutor que fez 8 anos de faculdade e não conhece, você conhece. Porque o conhecimento que ele tem é da carne, é dos homens, é das faculdades mentais dos homens. E o conhecimento que você tem é a inteligência espiritual, é o conhecimento espiritual. Tem coisa que você sabe que um doutor não sabe em relação a Deus, a inteligência espiritual.
Por exemplo, o irmão é analfabeto, não sabe ler, mas você prega a palavra de Deus para ele, ele aprende. E um doutor não consegue entender na cabeça dele. Por exemplo, alguns astrólogos, né? Astrônomos, né? Eles não conseguem, alguns não acreditam que Deus existe. E eu dizia para o Jardel outro dia, nós estávamos olhando para as estrelas agora outro dia, e eu dizia para ele: Jardel, rapaz, o pessoal que era mais para acreditar em Deus eram os astrólogos. Por quê? Porque, meu filho, eles sabem que nós temos um sol que cabe 1 milhão de terra dentro, e nós temos uma terra, irmão, que gira em torno do sol, e gira em torno de si, meu irmão, com uma perfeição extraordinária já há milhares de anos. Uns homens desses, meu Deus do céu, não tem como ser, só pode ter sido um Deus grande que fez isso. Mas o que? A inteligência espiritual, muitos deles não têm. Então o homem de Deus, que recebe de Deus a sabedoria espiritual, ele passa a ter grande conhecimento das coisas de Deus, a ter saber, a ter prudência e sensatez nas coisas espirituais. E também ele passa a também pedir para ter, irmão, inteligência espiritual, ou seja, a facilidade de aprender, de compreender, aprender e compreender as coisas de Deus e se adaptar a elas. Porque tem gente que nem aprende, nem compreende e nem quer se adaptar a elas. Tem gente que chega na igreja e quer que a igreja mude todinha só para poder se adaptar. O orgulho e a vaidade dele. E o crente inteligente espiritual não, pode não saber nem ler, mas o que tem a sabedoria, a inteligência espiritual não. Ele ouve a palavra, ele entende, sabe que aquilo é verdadeiro, ele entende que aquilo é verdadeiro, e aí, meu irmão, ele se adapta àquela verdade. Ele muda os conceitos dele, os pensamentos dele, as ideias dele, e ele se adapta àquela verdade. Ele passa a tomar aquela verdade como sua prática de vida. Essa é a inteligência espiritual que nós precisamos pedir a Deus para ter constantemente. Antigamente eu não entendia porque é que Salomão tinha pedido a Deus sabedoria. Só vim entender hoje que sou pastor, aí eu vim entender porque é que o homem precisa de sabedoria. Eu dizia: rapaz, por que é que Salomão pediu sabedoria? Eu não consigo entender isso não. E até pregava sobre isso, mas não entendia. Ele podia ter pedido tanta coisa, sabedoria. Mas de fato, irmão, é o que mais nós precisamos. Sabedoria é grande conhecimento, erudição, saber. Nós precisamos ter sabedoria da vontade de Deus, das coisas de Deus. Inteligência, nós precisamos pedir a Deus para nós aprender as coisas dele. Deus dê a nós a capacidade de nós aprender, de nós compreender, de nós nos adaptarmos a ela. Isso é ter inteligência espiritual. Irmão, e a sabedoria e a inteligência espiritual, elas vão produzir em nós pelo menos duas coisas pelo menos, nós termos a sabedoria e o conhecimento espiritual, a inteligência espiritual, ela vai produzir em nós pelo menos duas coisas. A primeira dela qual é? Uma prática de vida agradável a Deus e ao próximo, uma vida de amor, de piedade, compaixão, uma prática de vida agradável a Deus e ao próximo. Olha o que está aí no verso 10. Ele vem dizendo, né? Só lendo aqui o final do verso 9 de novo, ó. Não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Então, a sabedoria e a inteligência espiritual, irmãos, elas produzem em nós o que está dizendo aqui, ó. Nós vamos passar a andar dignamente diante do Senhor, ou seja, em santidade, em temor, em obediência, em reverência à palavra dele. O homem que tem a inteligência espiritual, a sabedoria espiritual, ele tem temor a Deus, porque ele sabe que os desobedientes vão queimar no fogo eterno para todo sempre. Ele anda no temor do Senhor. Então, quem tem a sabedoria e a inteligência espiritual e conhece a vontade de Deus, vai poder andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo.
Ou seja, irmão, quando nós tivermos isso, a nossa vida vai ser agradável a Deus em tudo. Eu vou procurar agradar a Deus no meu vestir, vou procurar agradar a Deus no meu falar, no meu olhar, até nos meus pensamentos eu vou procurar agradar a Deus, nos meus desejos, nas minhas intenções, eu vou procurar agradar a Deus. Sim, por quê? Porque agora eu tenho uma sabedoria e inteligência espiritual. Eu tenho isso, quando o homem tem isso, ele passa a andar dignamente do Senhor, agradando a Deus em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Aí toda boa obra que ele faz, frutifica, prospera, é abençoada. E também ele cresce cada vez mais no conhecimento de Deus. Cada vez mais ele vai conhecendo a Deus. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, em tudo. Sabe, irmão, a gente dominar nós, dominar o nosso eu, e muitas vezes até ser humilhado e aguentar a humilhação, e só para agradar a Deus. Você está vendo? Dominar a nossa arrogância, nosso orgulho, nossa prepotência, a nossa altivez, dominar isso, só para ser agradável a Deus. Aguentar um xingamento, uma zombaria, um insulto, aguentar uma crítica, uma calúnia, aguentar, irmão, uma agressão, só para ser agradável a Deus. Você está entendendo? Não revidar agressão, só para ser agradável a Deus. Abrir mão dos desejos, dos prazeres que eu tenho, que eu gosto da minha carne, mas eu sei que não agrada a Deus. Eu vou abrir mão deles, só para ter uma vida agradável a Deus em tudo. Amém? Você está entendendo? Olha como a inteligência espiritual é importante para nós. Lá no capítulo 4, verso 5 e 6, diz assim, capítulo 4, verso 5 e 6: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Nós vamos aprender a andar com sabedoria também, irmão, para os que estão de fora. Quando o homem tem a sabedoria e inteligência espiritual, ele vive uma prática de vida agradável, tanto a Deus como ao próximo. E aqui ele diz aqui, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Nós passamos a andar com sabedoria, procurar dar bom testemunho. Nós passamos a dar um testemunho melhor para as pessoas. Nós passamos a ser diferente. As pessoas que nos conheciam, que viam a gente, eles passam a nos ver agora diferente. Uma pessoa mudada, transformada. Por quê? Porque agora eu tenho a sabedoria de Deus, eu conheço a vontade de Deus, eu tenho a inteligência espiritual. Então agora eu ando com sabedoria com os que estão de fora, para que o nome de Jesus não seja blasfemado. E se a igreja de hoje, irmão, aprendesse a ter essa sabedoria, essa inteligência espiritual, eles iam parar imediatamente com esses shows. Se os cantores e pregadores de hoje adquirissem essa inteligência, essa sabedoria espiritual vinda de Deus, eles iam parar imediatamente de comercializar os dons de Deus e de enriquecer às custas do Evangelho. Eles iam parar, porque eles estão tanto transgredindo a palavra de Deus, como estão escandalizando a nação. Por que hoje todo pastor é ladrão na boca do povo? Por causa desses mercenários que estão aí, pedindo o dinheiro do povo aí à torta e à direita, explorando o povo. Irmão, traz o teu dízimo, não der o dízimo, tu é ladrão, tu vai para o inferno. Irmão, e outra coisa, para dar uma oferta alçada aí, do tanto do dízimo também, tá bom? Parasse de explorar o povo. Mas eles fizeram isso. Mas se eles tivessem a sabedoria e a inteligência espiritual, eles iam parar, iam remir o tempo para com os que estão de fora, iam buscar dar um bom testemunho para os que estão de fora. Se as irmãs, eu acredito que as irmãs daqui estão procurando dar em santidade, não é para você. E se for, engole aí, toma posse em nome de Jesus. A sabedoria e a inteligência espiritual ensinaria as irmãs a andar com prudência nas suas vestimentas para com os que estão de fora. Não iam mais estar mostrando os seus seios, não iam mais estar mostrando as suas nádegas, os seus shortinhos, e as suas mini saias. Não iam estar mais andando assim. Por quê? Porque eles iam andar com sabedoria para com os que estão de fora. Se os homens aprendessem a andar com sabedoria com os que estão de fora, os homens iam abandonar as arquibancadas do Castelão, iam abandonar as arquibancadas do outro lado, do PV, iam abandonar as arquibancadas dos ginásios,
Iam abandonar o vício pela televisão, pelos esportes, pela novela, tanto os homens como as mulheres. Iam abandonar isso. Iam saber se assentar numa roda para conversar o que é prudente. Iam deixar de estar fofocando da vida dos outros. Iam deixar de estar falando de novela. Iam falar de Bíblia. Se tivesse a inteligência espiritual, se tiver a sabedoria e inteligência espiritual e a sabedoria espiritual, vão andar com sabedoria com os que estão de fora, aproveitando o tempo. As vossas palavras sejam sempre agradáveis e temperadas com sal, para que sabais como convém responder a cada um. A gente ia saber falar melhor com as pessoas, íamos saber se expressar melhor para as pessoas, tendo a sabedoria e a inteligência espiritual. Amém, pessoal? A palavra ia ser temperada com sal, ia dar sabor, ia dar sede, ia dar fome. As pessoas iam dizer: eu quero ir na tua igreja, quero conhecer esse evangelho que você está aprendendo aí, eu quero conhecer esse Jesus que você está ouvindo aí, porque na minha igreja não tem isso não. Eu quero sal na tua vida, sal na nossa vida. Mas precisamos da sabedoria e da inteligência espiritual, e nós precisamos pedir. Amém, pessoal? Isso vai nos ajudar a nos conduzir prudentemente, tanto diante de Deus como diante dos homens. Só mais uma referência lá em Tiago 3, no verso 13. O homem que tem a sabedoria e a inteligência espiritual, elas vão produzir pelo menos duas coisas na vida desse homem. E a primeira coisa é uma prática de vida agradável a Deus e aos homens. Uma vida de piedade, de compaixão, de misericórdia, de santidade, obediência e temor. Uma vida de uma conduta santa, justa e repreensível, misericordiosa e piedosa. Olha aqui o que é que ele diz aqui, Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio? Aí agora a prova aqui para ver se nós temos essa sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Aqui é a sabedoria e inteligência espiritual. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Como é que eu vou mostrar que eu tenho sabedoria e inteligência? Eu vou mostrar pelo meu bom trato, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me relaciono com o meu próximo, o meu bom trato. Eu tratar as pessoas bem, com educação, com gentileza, com carinho, com atenção. Nisso vai demonstrar a minha inteligência, a minha sabedoria que eu recebi de Deus. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Fazer obras com mansidão de sabedoria. Não é aquela coisa, né, de toda hora estar explodindo. Não, mansidão de sabedoria. Amém, pessoal? Isso produz em nós a inteligência e a sabedoria espiritual. Produz em nós, para estar em nós, faz parte da nossa natureza. Verso 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, é sentimento de divisão, é dividir em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Aí o cabo tem amarga inveja e sentimento faccioso. Vou até fazer uma reunião com o pessoal do louvor logo, o pessoal que está chegando no louvor aí, todo mundo, porque nós tivemos um grupo de louvor aqui, irmão Luiz, no passado, né? Meu irmão, que só deu angústia para minha alma, só deu tribulação para mim. Um povo desobediente, povo briguento, arengueiro, como nós dizemos aqui no Ceará, né? Um povo arengueiro, confuseiro, e não passava um ensaio sem ter uma confusão. E eu dobrava: meu Deus do céu, tira esse ministério de louvor daqui, pelo amor de Deus, meu Deus, manda só uma pessoa para tocar e para cantar, está o suficiente. Precisou ficar desesperado. Disciplinei tudinho, está tudo disciplinado, pronto. Disciplinamos todo mundo. Isso, e depois da disciplina, eu disciplinei com propósito. Eu não sou burro, né? Eu sou meio burro, mas tem umas horas que Deus dá sabedoria, né? Deus mandou: discipline todo mundo e preste atenção na conduta deles. Quem vai ficar vindo para a igreja, quem vai ser firme. Disciplinei. Nenhum dos que foram disciplinados tiveram a conduta que Deus me mostrou que eles tinham que ter, a permanência, a perseverança. Nenhum. Saiu tudinho. Saiu todos.
Ficou só o Clésio, que não foi disciplinado na época, e o Jardel, porque também não precisaram ser disciplinados. Mas os outros saíram todos. Aí, meu irmão, tem gente que aí nós estamos montando um grupo de louvor agora, né? Tem a irmã Ângela, tem a irmã Luísa, tem o Clésio, tem a Vitória, tem o Delzinho, tem o Eduardo, tem a irmã Érica, tem a irmã Elisângela, tem outras irmãs aí, né? Que eu não estou lembrando agora. Tem outras irmãs. Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, ele está dizendo aqui: mas tende amarga inveja de sentimento faccioso. Você vai vir para um ensaio de louvor, ou então para uma reunião de obreiro, tu vem com aquela inveja. O irmão canta melhor do que tu. Filho, não estamos aqui para disputar, não. O irmão toca melhor do que tu, não está para disputar. Peça para se ele canta melhor, peça para aprender com ele. Irmão, me ensina, não estou conseguindo, não. Isso é sabedoria espiritual, a humildade, querer aprender. Aí vem para o ensaio, aí já chega naquela mente, né? Aquela coisa contaminada pelo capeta, pelo demônio. Já chega com aquela intenção de qualquer coisinha, já quer fazer qualquer movimento para poder trazer amargura para o grupo. Aí, meu irmão, o sentimento de inveja e faccioso, divisão. Aí fica jogando uns contra os outros, Aí vem aquela tristeza. E aí nós temos que ter cuidado, amém, pessoal? Tanto o Ministério de Louvor, para quem está chegando agora, já fica aqui de aviso, porque vou dizer para vocês, qualquer coisinha é afastado, é disciplinado. Vou fazer uma reunião, explicar para vocês como é que funciona. Não é de qualquer jeito não, viu? Os irmãos, já falei agora, cabelozinho, negócio de pintar essas coisas, tira. Até tolerando algum aí, porque diz que está desmanchando por enquanto, né? Maquiar essas coisas, brincos, essas coisas, vamos tirar isso aí e vamos se haver como mulheres aqui, meu irmão. Não estamos aqui para desfilar roupa nova, não estamos aqui nós não somos bonecos de vitrine de shopping para estar aqui. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para cultuar o Senhor. Então vai ser colocado as exigências. Aí quem quer fica, quem não quer, amém, volta para o banco e continua crente para a glória de Deus. Aleluia, né? Então, irmãos, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais uns contra a verdade. Quer dizer, o camarada tem inveja amarga, sentimento faccioso, quer dividir, contencioso no coração. Então esse aí, meu irmão, ele diz aqui no verso 15: essa não é a sabedoria que vem do alto, ela é terrena, é animal e é diabólica. Está vendo? É da terra, é animal, é do homem e é diabólica. Tem até o dedo do demônio no meio disso. Aí você pode dizer: rapaz, o irmão estava sendo usado pelo demônio, né? Não vou dizer que ele estava endemoniado, mas estava usado pelo demônio. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui, amarga inveja, sentimento faccioso. Chegou para fazer divisão, chegou para fazer confusão, meu irmão, para dividir. Então esse está, o quê? Sabedoria que vem do... Essa não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, é animal e é diabólica. Porque, verso 16: onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, aqui, é primeiramente pura, ou seja, ela não tem maldade, não tem segundas intenções, ela é limpa, ela é pura, ela não tenta se beneficiar, benefícios próprios. Depois ela é pacífica, ela traz paz. O homem que tem a sabedoria de Deus, irmão, ele tem pureza, ele tem um relacionamento puro com as pessoas, ele não está ali com segundas intenções. Ele é pacífico, ou seja, ele não chega para dividir, para contencioso, como eu dei o exemplo do Ministério do Louvor. Ele chega para emendar, para resolver, para ajudar, para conciliar. É pacífico, é da paz, é moderado, é calmo, é tratável, ou seja, ele sabe se relacionar com as pessoas. Até dizer para vocês aí, irmão, certo? Do Ministério do Louvor, entre os obreiros nós já falamos muito isso. Estou falando Ministério do Louvor aqui porque os irmãos estão se montando agora. Vocês têm que ter cuidado, porque todos vocês são seres humanos, tudinho são imperfeitos. Vai ter hora que algum irmão não vai estar, sei lá, de repente vai estar uma vacilada em alguma palavra, em alguma coisa, meu irmão, e você não pode simplesmente se chatear com aquilo e partir para a briga. Tem que ter calma, tem que ter sabedoria, porque de repente hoje o irmão disse uma coisa que desagradou, não sei o que e tal, e amanhã pode ser você. A melhor coisa é chamar o irmão numa boa, sempre querendo resolver. Irmão, você falou um negócio, irmão, vem cá, pai, você falou um negócio que me entristeceu e tal. Ô irmão, me perdoe, não foi minha intenção. Sempre nessa humildade, você está entendendo, irmão?
Então essa é a sabedoria que vem do alto, é pacífica, é moderada, é tratável. Vocês têm que saber tratar uns os outros dentro da reunião de vocês. Eu vejo alguns líderes hoje, Machadinho, querendo ser tirano, querendo ser sargento dentro da igreja. E eu confesso, irmão, que eu já fui assim. Houve um tempo no começo do ministério que eu era meio truculento com os obreiros, meio que assim. Aí depois, não, está errado. Eu não quero ser sargento aqui com os obreiros, não. Eu não sou coronel aqui dentro, não. Eu quero ter o respeito dos meus obreiros, eu quero ter o amor dos meus obreiros, mas eu quero ter isso, irmão, tratando eles bem, com carinho, com amor, com alegria, sabendo resolver, sabendo chamar atenção quando precisar. Tem que ser chamado a atenção, mas saber como fazer. Enfim, sempre, meu irmão, ser tratável com as pessoas. É isso que a obra de Deus, a inteligência espiritual dá para nós, amém, pessoal? Cheia de misericórdia. Irmão, tem misericórdia, o irmão é falho, imperfeito, tem misericórdia. Uma vez o irmão chegou para mim, pastor, não sei não, pastor, se eu fosse eu já tinha feito isso e aquilo outro. Aí eu, calma, abençoado, tem calma. Eu também já tive essa natureza aí que tu tem. Eu também já fui desse jeito. Já mudou, né, irmão? Tem calma, ó, calma, agora as coisas vai com calma, paciência, a gente resolve tudo, é assim. Então, tem que ser cheio de misericórdia, de bons frutos, amém? Sem parcialidade, sem hipocrisia. O que é parcialidade? Está havendo aí uma desavençazinha, Deus o livre, entre o Aloísio e o Clésio. Eu digo, não, o Clésio já está aqui mais tempo, né? Mais tempo, não, vou puxar aqui um pouquinho para o lado dele. Está errado. Sabedoria que vem para o alto é imparcial, é justa. Ela ouve as duas partes para poder falar quem está certo, quem está errado. Ele não vai puxar para um lado de um só porque é o filho, só porque é o pai, só porque é um irmão que está mais tempo. Nada disso. É imparcial. Tem que ser assim, amém, irmão? E sem hipocrisia. Tem que ser verdadeiro. Mas não aquele verdadeiro, sei o que, eu sou, como é que diz? Sincero. Espera aí, meu filho. Para me ser sincero, precisa eu ser um cavalo, não. Eu posso ser sincero com calma. Eu posso ser sincero com amor. Não posso? Posso. Ô irmão Clésio, vem aqui. Meu filho, olha, você fez isso aqui, eu não gostei. Você fez isso aqui, ó, não está errado, tem que mudar, não pode ser assim. Eu posso ser sincero assim, irmão. Eu não pensei, Clésio, rapaz, faça isso. Agora tudo bem, se precisar mesmo de uma hora para a gente repreender com dureza e até no público, a gente vai ter que fazer. O apóstolo Paulo diz, né? Os presbíteros que pecar, repreende eles em público, para que os outros vejam e fiquem com medo. Paulo falou isso para Timóteo. Então, é isso, irmão. E sem hipocrisia, mas ter sempre um coração sincero e verdadeiro. Essa é a primeira coisa que a sabedoria e a inteligência espiritual produz em nós. Agora, a primeira coisa que nós vimos aqui, né? Saber tratar bem as pessoas, né? Uma vida de comportamento agradável, tanto a Deus como ao próximo, amém, pessoal? E a segunda e última coisa que o conhecimento e a sabedoria espiritual produz em nós é o conhecimento da glória, das riquezas eternas. Abra lá em 1 Coríntios 2. A sabedoria e a inteligência espiritual, ela produz em nós, a primeira coisa que nós vimos aí, ela produz em nós uma conduta de vida, agradável a Deus e ao próximo e às pessoas. Outro dia uma irmã contando para mim, como se fosse uma vantagem, diz que vizinha a casa dela tem uma casa, vizinha a igreja tem uma casa. Estava lá a igreja, um templozinho bem pequenininho, talvez a metade desse aqui. Aí estava lá os irmãos lá, aquele Pentecoste medonho, aquela zoadona medonha. Aí a mulher tinha parido, estava com um bebezinho bem novinho. Aí o moço foi lá e pediu, irmão, por favor, baixa o volume aí do som aí, minha esposa ganhou neném agora, e o barulho está muito alto aí, trabalhando. Aí a mãe disse que baixaram o volume, né? Baixaram o volume. Aí depois ela disse, rapaz, sabe uma coisa, isso é o diabo querendo calar nós, né? Vamos fazer a zoada. Aí aumentaram o volume, ficaram lá fazendo zoada, arrumaram uma intriga com o vizinho. Qual é a vantagem disso? Outro dia eu cheguei aqui, estava as paredes, os portões tudo sujos de lama, a calçada suja de lama, tudo sujo de lama. E um caminhão faz na zoada mais medonha do mundo. Dá quase para ouvir nada aqui dentro. Aí foi que eu disse para os irmãos,
Eu disse: olha, irmãos, o coitado do vizinho aí está pelejando atrás de água, está com dificuldade de água, está pelejando aí. Vamos entender a situação do camarada aí, né? Que está aí pelejando, tentando. Isso aí não vai ser todo dia, não, é só hoje. Pronto, irmão, não pensou nós ir lá, botar o dedo na cara do rapaz e brigar com ele? Nós agimos, irmão, na sabedoria, na inteligência espiritual, né? Nós vamos até dar bom testemunho, até ganhar as pessoas para Jesus. Agora, a segunda coisa que produz a sabedoria e a inteligência espiritual é o conhecimento da glória das riquezas eternas. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, ele está falando da cidade celestial, o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, ou seja, o homem nunca imaginou, são as que Deus preparou para os que o amam. Para só um instantinho, vou me explicar para você. Antes de Jesus, ninguém nunca tinha pregado que existia uma cidade celestial, que existia o reino de Deus, que Deus ia destruir o céu e a terra, ia construir uma nova terra, um novo céu, e a capital do reino ia vir para cá, nós ia receber um corpo glorificado, que não adoece, não morre, não envelhece, ia viver eternamente reinando com Deus. Ninguém nunca tinha pregado isso, não era conhecido isso. Que teve apenas uma revelação no Antigo Testamento sobre, um pouco sobre isso, foi Daniel, mas ele não sabia, nem Daniel entendeu o que era aquilo ali. Ele perguntou ao anjo: o que eu não estou entendendo? Ele disse: Daniel, está selado até o tempo do fim. Então ninguém sabia que tinha mansões de ouro, mansões celestiais, ruas de ouro, vida eterna, salvação, glória eterna. Ninguém sabia. Ele diz aqui: o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca subiu o coração do homem. O homem nunca imaginou, irmão. Às vezes eu olho para o céu de dia está azul, de noite está escuro. Eu digo: meu Deus, parece que está tudo tão em silêncio. Mas acima desse céu tem uma luz mais clara do que o sol, e o Senhor, e anjos, e milhões de anjos, e adoração toda hora lá no céu. Mas ninguém não sabia disso. Ninguém não entendia isso, não conhecia isso. O olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e o homem jamais se imaginou. São as coisas que Deus preparou para nós que amamos a Ele. Ou seja, nós vamos herdar tudo isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que ele está dizendo aqui? Os homens não conheciam, os homens nunca ouviram falar, nunca viram, nunca puderam imaginar, e ainda hoje os homens acham impossível que exista isso lá no céu, mas Deus revelou para nós por meio do seu Espírito. Ou seja, nós temos a revelação, nós conhecemos isso, nós sabemos que isso é real, tão real quanto esse púlpito, tão real quanto essas paredes, tão real quanto qualquer objeto material aqui dentro desse lugar. É essa cidade celestial, é mais real do que para nós. Isso é real. Mas por quê? Porque Deus revelou para nós por meio do seu Espírito. O homem só pode tomar o conhecimento dessas coisas, irmão, se for por meio do Espírito. E é isso que a inteligência espiritual produz em nós, o conhecimento dessa glória. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quer dizer, eu estou olhando para o Edilson aqui, mas eu não sei o que está passando dentro dele, mas o Espírito dele que está dentro dele sabe muito bem o que é que ele está pensando tudo. Então qual dos homens sabe a coisa do homem, se não for o próprio Espírito do homem? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Ninguém sabe o que está dentro de você agora. Eu estou olhando para você, só o teu Espírito sabe o que é que está se passando aí agora. Assim também ninguém sabia o que é que estava guardado lá no céu. Ninguém conhece as coisas de Deus, o pensamento de Deus, os propósitos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que também agora habita em nós, e por isso nós conhecemos, porque Deus revelou para nós através do seu Espírito. Mas nós, verso 12, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Se nós tivéssemos recebido o Espírito do mundo, nós ia conhecer as coisas do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Oh glória! Nós conhecemos o que Deus nos deu de graça. Por quê?
Porque Deus não nos deu o espírito do mundo, Deus nos deu o espírito dele. O espírito de Deus testifica com o nosso espírito e revela dentro de nós que essa morada eterna é real e ela vai chegar esse dia. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espiritual com as espirituais. Verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Quer dizer, os homens naturais, que não têm a inteligência espiritual, que não têm o conhecimento de Deus, a inteligência de Deus, para ele é loucura. Isso aqui, ó, o homem natural não compreende as coisas de Deus, que ele parece loucura. Parece loucura para o mundo, irmão. Parece loucura para eles. É por isso que o mundo quer curtir o aqui e agora. É por isso que o povo está querendo aproveitar o aqui e agora. A prostituição, o vício, o sexo, as drogas, tudo aqui e agora. Por isso o mundo está aí mergulhado nessa imundícia, nessa imoralidade. Por quê? Porque para eles essa herança eterna, as coisas de Deus, é loucura. Na mansão celestial, cidade celestial, eles dizem que acreditam, eu creio, mas não acreditam. Por quê? Porque a conduta de vida deles não mostra a fé deles. O que vai mostrar que você acredita nisso é a tua conduta de vida, é a tua mudança de vida, é você andando com temor na presença de Deus. Isso vai mostrar que você acredita nisso. A tua obediência a Deus, as renúncias que você faz. Uma vez Deus me deu essa palavra e eu coloquei: o que mostra a fé do homem não é o que ele conquista, é o que ele renuncia. O que mostra a fé do homem não é o que ele tem, é o que ele abre mão. É isso que prova a fé do homem. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura para ele, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, que tem a inteligência espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos a mente do Senhor. Ninguém pode nos discernir, e nós conhecemos as coisas eternas, porque Deus revelou a nós pelo Espírito, porque Ele nos deu a mente de Cristo, através do Espírito Santo. Então, a sabedoria espiritual, irmão, o homem que busca, que pede a Deus e recebe a sabedoria e a inteligência espiritual, ele tem pelo menos essas duas coisas. Primeiro que nós falamos, uma prática de vida agradável a Deus e ao próximo, piedade, amor, compaixão, santidade, renúncia. E a segunda coisa, ele tem um conhecimento, ele conhece, ele tem certeza, ele tem convicção das riquezas eternas, das glórias eternas guardadas no céu.